Eu venho com muita alegria do Maranhão, dessa gloriosa região brasileira que o fascismo, para nossa honra, chamou de Paraíba. E lá nós temos algumas crenças que são vistas como antigas, mas nós nos orgulhamos muito delas e por isso eu estou aqui nessa noite. Em primeiro lugar, lá nós nos orgulhamos de dizer para todo mundo que a Terra é redonda. Isso a gente defende com muita ênfase. Em segundo lugar, lá a gente acredita e luta que o Brasil é maior do que o imperialismo e todos aqueles que querem escravizar o povo brasileiro. E lá nós acreditamos que Paulo Freire é o herói da educação brasileira, hoje e sempre. E é embasado nesse sistema de crenças que eu venho aqui homenagear os companheiros e companheiras da luta política no Rio de Janeiro, como alguém que acredita que a união não é um slogan, não é uma retórica. A união é uma exigência objetiva em quadros complexos como esses. E nós precisamos saber como cimentar essa união. Não é simplesmente aglomerando um conjunto de siglas. Só é possível cimentar esta unidade em torno de um programa. E um programa que expresse a celebração das conquistas do passado, mas acima de tudo caminhos novos de esperança para o Brasil. Um programa que tenha a humildade de saber que não há perspectiva para a esquerda brasileira se não for caminhando por sobre as duas tradições populares vitoriosas na vida brasileira. De um lado, o trabalhismo de Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. De outro, o lulismo, que são as duas correntes populares enraizadas no coração do povo, desde sempre. É preciso ter humildade para reconhecer que, com todos os limites, são essas experiências que tiveram a capacidade de reunir a maioria do povo. Eu dizia aqui ao meu querido amigo Freixo que eu me lembrava de Vladimir, aquele, o Lenin, em 1917. Xará, gente boa, tá lá na Cinelândia daqui a pouco, tomando chopp. E esse Vladimir, numa conjuntura complexa, tinha que dar conta de um programa. E ele sintetizou um programa que tinha a capacidade de mobilizar a sua nação e o povo mais pobre. E esse programa não tinha 30 páginas, 40 páginas. Esse programa se assentava em 3 palavras: paz, pão e terra. Eu acho que esse é o desafio que nós temos nesse momento. Encontrar qual é a tradução do paz, pão, terra nesse momento da luta política no Brasil. E acho que nós temos 3 eixos fundamentais, e com isso encerro a minha fala. O primeiro eixo é a perspectiva nacional, que deve ser compreendida não apenas como a defesa abstrata, metafísica da soberania, mas dar conteúdo à soberania. E o conteúdo principal que hoje me parece que a causa da soberania nacional tem é a defesa da ciência, tecnologia e da educação no Brasil para reafirmar um projeto de nação independente. O segundo eixo é o eixo democrático. E o eixo democrático, hoje, nesse momento, exige que nós reafirmemos que, de fato, as instituições do Estado não podem se prestar a perseguições e a partidarização. Eu fui juiz federal 12 anos. Não me confundo com outros
que também compõem esta categoria dos ex-juízes federais. E nessa escola eu aprendi que se um juiz é sócio da acusação, ele é tudo menos juiz. E por isso eu digo a vocês, o ex-presidente Lula tem direito a ser julgado, não é ser julgado de novo, ele tem que ser julgado pela primeira vez, porque em verdade ele nunca foi julgado, foi vítima de uma perseguição institucionalizada, movida por interesses econômicos. Por isso, é evidente que a esquerda não pode se restringir à bandeira do Lula livre, mas, por outro lado, a esquerda tem o dever de sempre reafirmar a bandeira do Lula livre como uma causa democrática do povo brasileiro. Quero saudar meu companheiro Adi ali, soldado dessa luta, combatente, o Adi Damus. Pedir uma salva de palmas a ele, advogado do presidente Lula. E finalmente, minha gente, a perspectiva popular, a defesa da soberania dos mais pobres. Temos essas reformas, agora a reforma tributária. Se for para fazer reforma tributária, de verdade, só é possível fazê-la se for para banqueiro pagar imposto, porque chega do povo trabalhador sustentar a arrecadação tributária do Brasil. De modo que são ideias simples, que nós temos que nos agarrar a elas, para divulgá-las, para debater com a população e reconstruir a nossa hegemonia. Nem tudo está perdido, minha gente, pelo contrário. Isso é um hiato, é uma pequena página na vida brasileira. E eu quero convidar todos vocês, claro, a visitarem o nosso estado. Sou também um pouquinho da Amazônia, não posso esquecer, nesse momento, a defesa dos indígenas, dos povos tradicionais e da floresta. E nós estamos combatendo hoje essa ideia de que devastando a floresta se desenvolve o Brasil, e nós estamos combatendo também, porque eu integro também o consórcio da Amazônia. E eu finalizo saudando meus companheiros e companheiras que estão aqui dos vários partidos, reafirmando o convite para que a gente tenha sempre muita esperança, acima de tudo, porque o ceticismo, o pessimismo não são transformadores, não são revolucionários. Pessimismo na teoria, otimismo na prática, na velha fórmula gramsciana tão atual. Esse otimismo na luta que nos reúne aqui nessa noite. E creio que essa voz de unidade vai continuar a se propagar não só pelo Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. Marielle vive e Lula livre. Muito obrigado.